Bom dia! Como vai você? Olha, a produção colocou aqui já flores vermelhas para essa manhã e também um café delicioso. Olha só como tá cremoso aqui o nosso café de hoje. E daí é o seguinte, gente. Na semana passada nós fizemos uma matéria aqui muito bonita, emocionante. Mostramos os irmãos que um doou o rim para o outro, né? E a gente falou dessa importância desse órgão e como você pode melhorar a sua alimentação, né, para que você ainda cuide melhor ainda dos seus rins. E daí é o seguinte, a gente recebeu aqui um médico, batemos um papo muito legal com ele, muito franco, e daí ele vai dizer exatamente como você pode preservar o seu corpo, os seus rins, através da alimentação, como pode ajudar. Vamos ver como foi esse bate-papo. Dia 10 de março se comemorou o Dia Mundial do Rim e semana passada fizemos uma matéria aqui com a doutora Alice Pignaton. E hoje quem vem falar desse assunto que é tão importante, porque a nossa alimentação mudou tanto e os rins são tão importantes para a nossa vida, que assim a gente resolveu aqui no Casa Mais Família faltar mais um médico para falar desse assunto que é tão importante. E daí você vai saber muito sobre a sua alimentação. Então o doutor Augusto Lemos está aqui conosco para falar como quem estiver nos assistindo agora pode proteger o seu rim. Bom, obrigado pelo convite, Fabrício, mais uma vez. Os rins têm uma função reguladora muito importante no nosso corpo, tanto de filtração como de produção hormonal, regulação dos níveis de alguns eletrólitos como sódio, potássio, fósforo, cálcio, são importantes na produção de alguns hormônios e participam ativamente do metabolismo da vitamina D e do cálcio, como eu mencionei anteriormente. Então, além disso tudo, os rins regulam a nossa massa óssea e ainda são importantes reguladores da quantidade de plasma e de líquidos que nós temos circulantes. Então, é muito válido lembrar que a saúde do rim está diretamente ligada à nossa saúde como um todo. É um órgão de extrema importância, com importantíssimo e insubstituível papel de filtração e regulação de homeostase, que é o equilíbrio do metabolismo e do funcionamento do nosso meio interno. Você disse aí quase que uma bíblia da importância dos rins. E aí a gente então percebe que tem que cuidar muito, porque está tudo relacionado, né? Perfeitamente. Ou seja, a falência dos rins é algo muito sério, limitante e pode levar realmente à morte. Daí por isso a gente está aqui falando sobre esse assunto, porque muita gente nem se dá conta de que está tendo um problema, como a gente disse aqui no programa anterior, é extremamente silencioso os sintomas, né? Sim. E daí o que você diz? Como ter uma alimentação saudável para que os rins fiquem saudáveis? Então, Fabrício, é muito importante para a saúde dos rins que nós procuremos ter uma alimentação com mais presença de alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes. São exemplos disso: gengibre, manjericão, a maçã, romã. Tem muitos alimentos que são ricos em substâncias que não vão curar uma lesão renal, mas elas vão dificultar que a lesão renal apareça. Beber muita água? Sim, água em quantidade suficiente né? Qual é a quantidade suficiente? O mínimo de água recomendado para uma pessoa com função renal normal é 30 ml de água para cada quilo de peso. Eu peço sempre um pouquinho mais, porque nós vivemos num país de clima quente. E Vitória, particularmente, tem uma média de temperatura mais alta. Vamos colocar uma média de litros de água para um adulto. Um adulto, vamos pegar um peso médio de 70 quilos para um homem. Nessa taxa que eu falei, seria 2 litros e 100. Uma mulher de 60 quilos, 50 quilos. Uma mulher de 50 quilos, seria interessante 1,5 litro, pelo menos, de água por dia. E aí estamos falando de sucos, chás, né? O café conta? Não como hidratação. Cafés e chás, eles contam como quantidade de líquido ingerida, mas eles não contam como taxa de hidratação, porque eles têm ação diurética. Sucos de fruta, nutricionalmente, eles são sempre menos recomendados do que o alimento em si. É sempre melhor você comer a fruta do
do que tomar o suco. Daí, quais os alimentos que você diria que para evitar se tem um problema nos rins? Existe algum tipo de alimento? Quando já existe algum comprometimento da função renal, os exames já estão alterados, é muito importante que o paciente receba acompanhamento especializado, no caso de um nefrologista, tá? E de um nutricionista. Por quê? Para determinar, de acordo com o grau de lesão renal, de comprometimento da função do seu rim que você tem, o quanto de proteína você pode comer num dia, que é o principal problema nesses casos aí. E aí, além da proteína, tem outros alimentos que não são, que são, digamos, quase que proibidos para quem tem algum problema renal? Não só alimentos, como também alguns medicamentos. É importante que se tenha muito cuidado, alguns alimentos que as pessoas evitam, por exemplo, para quem já tem prejuízo da função renal, que tem muita polêmica em torno disso, que é a carambola, que ela tem uma substância reconhecidamente tóxica para a função renal. Alguns medicamentos, como antibióticos e anti-inflamatórios, têm que ser utilizados com extremo cuidado, extremo rigor e acompanhamento médico para o paciente com comprometimento, com debilidade da função renal, porque isso pode ser perigoso. Ok, olha, muito bom. Quer deixar mais alguma dica para os rins? Eu acho muito válido a gente falar sobre algumas questões envolvendo suplementação, porque existem tratamentos médicos, por exemplo, com a vitamina D, que são vítimas de polêmicas que muitas têm embasamento científico, mas é importante lembrar: nenhum tratamento deve ser feito embasado em automedicação e sem acompanhamento médico e repetição de exames de forma regular. Muito bom, Dr. Augusto, pela sua participação aqui, pelas informações. Você pode assistir essa entrevista na íntegra em nosso canal do YouTube Casa Mais Família. Faz muito bem se você repassar essa entrevista, e daí informação sempre é a melhor saída, né, para prevenir. Prevenção, né? Sempre, sem dúvida. Ok, continue conosco aqui no Casa, aqui na Band, na TV Capixaba. Só como é interessante você saber exatamente que tipo de alimento, suplemento que você está utilizando. Bom, daqui a pouquinho voltamos com o programa. E daí é o seguinte, nós vamos falar aqui de um assunto muito importante. Aliás, hoje o programa está muito saúde e é muito importante que a gente saiba dessas dicas e dessas informações. A gente vai mostrar o tipo de lente certa para você usar para o seu óculos. Agora tem os óculos de sol com grau também. Vamos mostrar as diversas possibilidades e sintomas, na verdade, que você vê um filho que tem, por exemplo, um problema de vista e você nem sabe. Sabe, a hora que ele fica muito próximo à televisão. Vamos mostrar uma lente super resistente que é capaz de levar uma força de um tiro e não quebrar. E tem muito mais aqui no Casa. Já já voltamos. Casa Mais Família com Fabrício Fabre. Oferecimento: compre, compare, comprove. Uniaves, sempre a melhor escolha. O seu churrasco é muito mais saboroso com linguiça para churrasco Cofrio. Estude no IGA, a melhor escola de cozinha. Estude no IGA, a melhor escola de cozinha. Gastronomia, confeitaria, a receita para todos os seus dias. Estude no IGA, estude no IGA. Persiga seus sonhos, você pode alcançá-los. O IGA está de braços abertos. Estude no IGA. Estude no IGA, a melhor escola de cozinha. O seu churrasco é muito mais saboroso com linguiça para churrasco Cofrio. Cofrio, sabor a toda prova. Casa Mais Família com Fabrício Fabre. Oferecimento: compre, compare, comprove. Uniaves, sempre a melhor escolha. O seu churrasco é muito mais saboroso com linguiça para churrasco Cofrio. Estude no IGA, a melhor escola de cozinha. Voltamos. Veja como foi o nosso bate-papo, falando tudo sobre enxergar, sobre lentes e muito mais sobre oftalmologia aqui em nosso programa.
É dentro de casa que você começa a perceber no seu filho os primeiros problemas visuais, alguma dificuldade, por exemplo, assistir a televisão muito próximo da tela e daí muitas outras possibilidades. Eu trouxe aqui, olha, gente que entende bastante dessa área e vai te ajudar a perceber se você mesmo está com algum problema ou algum parente, um filho, enfim, a família. E daí eu trouxe a doutora Yara, que está aqui conosco, e trouxe também o Alessandro. Então tem aqui uma ótica, né, um dono de óticas, que vai falar das tecnologias, que são muitas possibilidades, e a doutora Yara, que entende muito dessa área e que vai poder te ajudar bastante e nos ajudar aqui a entender melhor esse universo da visão, porque vem evoluindo cada vez mais. Isso é muito bom, porque novas possibilidades, tecnologias que nem existiam alguns anos atrás, hoje já existem e é solução. A gente vai falar de soluções. Doutora Yara, quais são os principais sinais que você pode observar numa criança de que algo não vai bem com a visão dela? Um dos sinais mais frequentes é a criança que se aproxima muito da televisão, aquela criança que às vezes na rua você mostra o cachorrinho do outro lado da calçada, ela não vê. Na fase escolar, a criança que reclama, que se assentar um pouquinho atrás na sala de aula não consegue ver no quadro. Também na fase escolar, a criança que não tem interesse nas atividades de perto. E olhinho vermelho após o uso do computador, queixa de dor de cabeça, cansaço após o uso ou do computador ou de telas por um tempo um pouco mais prolongado. Isso tudo tem que chamar a atenção dos pais de que talvez tenha alguma coisa errada. E aí, Alessandro, aonde é que você entra, então, com toda a tecnologia de tipos de lentes para casos diversos, como miopia, astigmatismo? A ótica ela tem orientação de ter uma boa escolha de uma armação, né, que hoje não está facilitando a gente, que as armações são muito grandes. E a dioptria do cliente às vezes não ajuda, né? Às vezes a pessoa tem um astigmatismo alto, uma miopia alta, quer usar uma armação grande, uma DNP pequena. Isso aí dificulta muito, mas hoje a gente tem materiais que a gente consegue trabalhar alguma coisa nisso, né? Que é 1.67, 1.74, que vai afinando as lentes. Mas a escolha da armação na ótica, para mim, ainda é fundamental. Uma escolha bem feita vai ser um óculos... Eu vou ver o que diz a doutora Yara, que recomenda lá, que passa as receitas. A armação realmente é muito importante? Principalmente para a criança que não sabe reclamar. Então eu sempre falo com os pais na hora da prescrição, procure uma armação que fique bem adaptada ao rostinho, nem caindo, nem apertada, porque isso facilita muito a adaptação. E no caso do adulto, quando ele não se sente bem, ele já sabe reclamar, mas na criança é super importante. E tem algumas armações que são muito bonitas, estão na moda, estão aí em toda a mídia, mas nem sempre são eficazes, né, doutora Yara? Por exemplo, dá um exemplo pra gente do que não seria adequado. Isso depende muito do grau que o paciente tem, da ametropia que ele tem. Às vezes, armações menores são mais compatíveis com a lente que ele precisa de usar. Uma das coisas que a gente sempre realça é sobre os óculos escuros, que é possível fazer óculos de sol com grau, mas aí sim, a armação é muito importante, a escolha correta. Evitar armações muito arredondadas, dar preferência para armações mais retas, que traz conforto. E mesmo sendo lentes claras, depende do grau do paciente, por isso que ele está falando. A indicação da armação é super importante na confecção dos óculos e uma boa aceitação. Vou mostrar aqui, olha, o Alessandro trouxe algo bem interessante que a gente vai até ter que fazer no chão, porque aqui em cima pode quebrar, porque é a força, a pressão de um tiro de revólver, né? Você vai colocar para mostrar exatamente, vou mostrar aqui a lente. Que lente é essa? Essa aqui é uma policarbonato e eu vou fazer na resina. A resina vai quebrar e essa não. Eu vou fazer nas duas tecnologias. Primeiro eu vou fazer na poli. Que é a que não quebra. Que não quebra. Vou mostrar aqui. Esse aqui é o efeito de um tiro. Aqui a lente não quebrou, ela realmente deixa eu ver deu aqui. Um problema. Caramba, rapaz. Agora vamos fazendo uma resina, né?
Eu já trabalhei com cristal, que é pior ainda, Que é né, pior doutor? ainda, né? Cristal, então, Olha quebrava só o que vai mesmo. acontecer. Destruiu, né? Aqui, eu vou mostrar aqui de lado, né? Pra não... Caramba, rapaz. Ou seja, se cair no chão, quebra. Não é cair no chão. O tiro é bem mais... Isso aqui é um efeito maior, né? Por Você isso está que- mostrando a resistência, né? Por isso tem certas óticas que põem, eu não recomendo, num fio de nalho a gente põe uma resina, eu só ponho policarbonato, porque é um material de proteção. Ninguém conta um acidente de carro, uma queda, uma coisa assim. Pode uma lasca dessa na vista, a doutora vai falar aí que é bem pior, né? E olha, muito interessante é não entrar com receitas caseiras, né? Tem gente que usa o leite materno, até a urina já ouvi dizendo que usam, né? Para um cisco que cai no olho. O que fazer quando algo cair no olho, por exemplo, você vai soprar um alpiste, por exemplo, né? E aí vem um carocinho e cai no seu olho. O ideal é lavar com água filtrada, se não tiver com água de torneira mesmo, e procurar a consulta com o oftalmologista o quanto antes, porque às vezes aquele corpo estranho, ele se aloja na córnea e mesmo você lavando não sai, tem que ser retirado e aí como é uma estrutura muito delicada, o ideal é que seja um oftalmologista. Isso. E lembrando também um alerta, né, doutora, que esse tipo de utilização de qualquer produto que não seja colocado por médico pode até cegar. Pode até, sim. Perder a O vista. leite materno, por exemplo, ele é um ótimo alimento para bactéria, então não deve ir nos olhos. A urina nem pensar, né? Tem Nem gente pensar, que usa, causa né? queimadura no olho. E tem várias receitas dessas, né, que são perigosas, né? Infelizmente tem, mas se tiver caiu qualquer coisa no olho, lava com água, se não tiver soro fisiológico, água filtrada, água de torneira que seja. Então, já pegando o gancho nessa resposta sobre o colírio, né? Você pode chegar na farmácia e pedir qualquer colírio ou não? Não. Existem colírios que, se usados por vários dias, podem ter efeitos colaterais. O único colírio que a gente recomenda, sem ter receita médica, é o colírio de lubrificante. São colírios que imitam uma lágrima e até você poder procurar o oftalmologista para ver qual é o problema, qual é o colírio indicado, você pode usar um colírio de lubrificante. É porque com a poeira mesmo pode dar irritação nos olhos? Pode. O colírio de lubrificante não tem problema ser usado no dia a dia, em qualquer idade, mas em caso de qualquer outro sinal ou sintoma, qualquer desconforto. Ok, muito bom então, boas dicas e sempre manter aí esse check-up, sempre ir ao médico para ver o que está acontecendo, evidentemente o tempo vai passando, as coisas vão mudando também, daí você tem que saber se está tudo bem. Bom, muito obrigado pela participação de vocês, doutora Eu que Yara. agradeço. Boas as dicas. Alessandro, olha, óticas Praiana, a gente indica, tem em Vila Velha e tem em Guarapari, você pode também pedir pelo WhatsApp que aparece aí, né? Vale muito a pena, o atendimento é excelente. E tem aqui o Alessandro, que realmente entende muito dessa área, vai poder te auxiliar na hora de comprar uma boa armação, uma boa lente. Continue conosco aqui na Band, aqui no Casa. Olha, interessante essas dicas de hoje que foram colocadas aqui no nosso cenário. Bom, agora vamos para o cenário cozinha, onde a gente vai mostrar uma salada tropical com frango a passarinho. É o seguinte, essa chefe, ela é aluna do IGA e ela faz coisas assim muito gostosas. Aí convidamos para preparar esse prato que ela faz aqui. Daí veja que interessante porque ela serve no abacaxi, olha só. Olá pessoal, eu sou a chefe Kátia Anjos e hoje eu vou fazer uma receita super prática e deliciosa. Frango a passarinho da Uniaves temperado. É super prático e para acompanhamento a gente fez uma saladinha tropical. Eu coloquei os pedaços de frango na assadeira. Acrescentei o trigo para dar aquela crocância, coloquei no forno a 200 graus por 20 minutos. Para a salada, eu agreguei o repolho roxo, o repolho branco, as maçãs picadas, o abacaxi, ajustei no sal, coloquei o maionese e depois adicionei o abacaxi para servir. Após os 20 minutos, dei uma virada
aperitivo e retornei ao forno por mais 20 minutos e ficou pronto, crocante. Maravilha de receita, você encontra todas elas no nosso canal do YouTube Casa Mais Família. Daqui a pouquinho voltamos com culinária e daí nós vamos mostrar um lugar incrível e o que esse restaurante oferece no domingo, que é uma feijoada bem legal, já já. Casa Mais Família com Fabrício Fabbri. Oferecimento. Compre, compare, comprove. Uniaves, sempre a melhor escolha. O seu churrasco é muito mais saboroso com linguiça para churrasco Cofrio. Estude no IGA, a melhor escola de cozinha. Linha Churrasco Uniaves, o verdadeiro sabor do Brasil. Casa Mais Família com Fabrício Fabbri. Oferecimento. Compre, compare, comprove. Uniaves, sempre a melhor escolha. O seu churrasco é muito mais saboroso com linguiça para churrasco Cofrio. Estude no IGA, a melhor escola de cozinha. Ok, vamos passear pela Praia do Canto, vamos até o restaurante Raiz do Canto, daí vamos mostrar uma feijoada, uma opção para domingo. E olha como é bem feita essa feijoada completa, vamos ver. Olha, todo fim de semana, principalmente quando chega ali no sábado, domingo, a gente fica procurando uma feijoada gostosa, daquelas feijoadonas assim, tradicionais. E aí eu vou dar uma dica de onde comer, né? Onde comer em Vitória uma boa feijoada no coração aqui de Vitória. E o Guilherme Estrela é o chefe aqui do Raiz do Canto, que começou a fazer a feijoada, está sendo um sucesso enorme, todo domingo. E essa feijoada daquelas assim bem completas? Então, Fabrício, essa é daquelas bem completas, com a orelha de porco, o rabo, o pé de porco, mas a gente também seleciona as carnes para pessoas que não gostam desses cortes e faz ela um pouco mais magra, né? Agora, você é um chefe que faz pratos sofisticados, da alta gastronomia. E aí a feijoada, como é que você dá um toque especial nela? O toque aí vai no tempero, que aí é a tradição minha baiana, né? Como eu sou baiano, é um tempero mais forte nosso. E aí, para se fazer uma boa feijoada, o que precisa ter de fato mesmo? A feijoada tem que ter bastante carne de porco, né? Colágeno que a gente fala, são partes do porco que produzem muito colágeno, então não necessariamente precisa ser uma feijoada gorda, mas sim com muito colágeno, com bastante sabor da carne do porco. E aí, Guilherme, que hora se acontece a feijoada? Começa a rolar? Feijoada no domingo, né? Ele começa a partir de meio-dia, vai até as 4h30 da tarde. Beleza, isso no domingo. E aí, durante a semana, happy hour, direto aqui no Raiz do Canto, que é um espaço maravilhoso. Tem essa área aqui externa, tem uma outra área externa, tem os espaços internos, a adega. Então, assim, é muito bacana porque isso aqui era uma casa que se transformou num restaurante com as características de casa. E aí você traz a música para durante a semana e como funciona? Isso, nós temos música ao vivo na quinta-feira e no domingo, acompanhando a feijoada, a gente bota um sambinha bem tranquilo para dar aquela motivada na feijoada. Nosso happy hour funciona de segunda a sexta, das 4 às 8 horas da noite, com alguns valores promocionais. Toda a carta de entradas está 20% de desconto, drinks a R$ 25,00, alguns drinks da carta, e os chopps a 20% de desconto. E tem os drinks que são maravilhosos, né, que só encontra aqui, e aí um drink bem feito é uma outra história. Então, Fabrício, temos o Solemar e o Maraí, que saem bastante, principalmente agora com esse calorão do verão.
que são à base de gin, então são drinks que aconchegam bastante. Então é isso, tá aí a dica então, onde comer, onde virar um lugar seguro como o Raiz do Canto, porque tem uma área externa enorme e o Raiz do Canto fica aqui próximo à ponte Ayrton Senna. Continue conosco aqui no Casa, aqui na Band. Bom, para finalizar o nosso programa, tem uma receita rápida e prática feita por um professor, elaborada por um professor lá da escola IGA, pelo Thiago. E daí é o seguinte, ele faz um toast com lombo. Olha que maravilha. Fala pessoal, aqui é o chefe Thiago Rezende. Hoje eu vou estar mostrando para vocês um toast com pão ciabatta, usando o lombo e o presunto cofrio, que estão top, acompanhado de uma provoleta. Molho de abacaxi. Primeiro eu começo com o abacaxi, depois eu perfumo com o conhaque. Acrescento depois a cebola picada e o gengibre ralado. E vou deixando esse molho apurar e reduzir até o ponto ideal. A provoleta, pego a fatia do provolone cortado na vertical, passo no trigo de ambos os lados e levo para a chapa ou uma grelha. O pão fatio a ciabatta no sentido vertical, acrescento a manteiga na frigideira, douro a fatia do pão de ambos os lados. Cream cheese por cima do pão, na sequência o lombo canadense, depois o presunto em julienne, maçarico um pouco esse presunto para dar um sabor. Venho com a provoleta por cima desse presunto, passo cream cheese na fatia de pão e distribuo essa salada por cima. Finalizo com o molho de abacaxi por cima. Maravilha de receita. É gravado aqui em nosso estúdio, é a nossa cozinha gourmet. Bom, você querendo conhecer o nosso estúdio aqui no Shopping Praia da Costa, você pode vir, inclusive, assistir as gravações, fica no piso L3. E daí, você dando sorte, a produção estando aqui, a gente apresenta todo o estúdio com os quartos, banheiros, enfim, daí tudo que tem aqui dentro. E lá no Estúdio Garagem também. Foi um prazer enorme estar com você. Até o nosso próximo programa. Casa Mais Família com Fabrício Fabre. Oferecimento. Compre, compare, comprove. Uniaves, sempre a melhor escolha. O seu churrasco é muito mais saboroso com linguiça para churrasco Cofrio. Estude no IGA, a melhor escola de cozinha.